Olá pessoal, bom dia. Estamos aqui para a gente fazer uma atividade, tá certo? Onde a gente vai adquirir um conhecimento referente ao recurso do editor de texto Word, que no caso, pessoal, que a versão que estou utilizando é a versão 2007. É o seguinte, se você precisar inserir uma fórmula matemática, uma equação, como é que você faz? Você vai ter que escrever tudo, toda a equação matemática? Não, você tem recurso aqui no editor de texto para poder desenvolver a sua atividade, tá certo? Aqui no menu inserir, tá certo? Tem a opção equações. Dentro dessa opção equações, pode ser desta forma, desta ou desta. No nosso caso, nós iremos desenvolver uma fórmula nova. Você que começou a educação básica lá no 9º ano, tudo era feito na mão. Aqui na nossa escola técnica, nossos professores de matemática, eles vão fazer alguns softwares. E se você tiver que fazer uma atividade para entregar ele, você já pode desenvolver esta atividade no editor de texto. Aqui no caso, digamos, eu vou fazer aqui uma fração, tá certo? Vou dizer que A é igual, vou botar aqui, ó, A é igual a uma fração. Essa fração eu posso utilizar aqui, ó, este modelo, este. Há um tempo atrás, para a pessoa poder fazer uma atividade dessa no Word, tinha uma certa dificuldade nas versões anteriores. Agora não, cliquei aqui nesta opção e aqui, ó, eu vou pegar, vou dizer que é 5 sobre 3. Aí eu clicando na seta à direita, vou aumentar aqui, ó, e eu posso dizer aqui, ó, que digamos aqui vou botar um X, e se eu quiser utilizar botar um 2 em cima do X, dessa forma. Perceba que nesse caso eu não utilizei em nenhum momento esses recursos. E como é que eu fiz? Eu vou clicar do lado de fora, ó. Apenas ao clicar ele já está ativando o recurso, tá certo? Você não precisa se preocupar. E clicando lá de fora, se alguém lembra da aula anterior, daquele recurso aqui, ó, o mostrar tudo, eu vou clicar, ó, tem um Enter aqui, outro Enter, outro Enter, outro Enter. Neste momento, eu vou clicar numa tecla chamada Alt grande. Para quem não se lembra como é no teclado, ela é exatamente desta forma. Tem um A, L, T, G maiúsculo, R. Esta tecla, você tem ideia do que ela faz? Bom, esta tecla, no caso, ela é uma tecla que ela vai servir para que eu utilize alguns recursos que o Shift não capta. Por exemplo, a tecla Shift, que é aquela tecla que tem uma setinha para cima no teclado, essa tecla, ele deixa a letra A minúscula, exemplo, eu vou pegar aqui, ó, o A está minúsculo, vou segurar o Shift e ele fica maiúsculo. Isso eu sei que vocês lembram. Mas essa tecla Alt grande, como serve? Por exemplo, onde tem no teclado lá, a opção lá do número 2, eu vou colocar aqui, no número 2, se eu clicar no número 2, desta forma, ele deu um tamanho normal. Mas se eu clicar na tecla Alt grande, segurando o número 2, percebam que ele vai fazer, ó, ficou um 2 bem pequenininho. Então, dessa forma, eu utilizei aqui o recurso da equação para colocar este 2 pequeno. Porém, se eu quisesse utilizar um recurso inferior, eu poderia, lá na equação, lembrando que toda vez que nós utilizamos algum recurso no Word, esse recurso, pessoal, tem sempre aqui, ó, ferramentas de equação. Como está envolvendo aqui ferramentas de equação, eu vou clicar aqui e ele vai voltar para aquela barra de ferramentas que estava antes na informação. Vou dar continuidade na minha equação que a gente está desenvolvendo aqui para vocês. E esta equação, digamos que eu quisesse aqui, ó, usar algum outro recurso dizendo que esse conjunto A ele
poderia usar um pertence, não pertence, alguns outros recursos. Mas aqui, ó, como eu falei a palavra pertence, então vou clicar no pertence. Pertence ao que? Digamos que aí, nessa situação, ele está pertencendo a alguma outra coisa. Normalmente, em matemática, a gente vê lá, pertence ao conjunto dos números reais, pertence ao conjunto de números... Então, aqui no caso, eu posso pegar o R maiúsculo, opa, o computador travou, R maiúsculo, quer dizer que pertence aos reais. Mas também eu posso ainda fazer uma outra equação. Não sei se vocês lembram, quando vocês estudavam lá na escola, tal, existe uma equaçãozinha, cadê? Como percebam, se eu clicar na equação, ele vai me apresentar o design. Aí eu venho aqui, tudo referente a design aqui, ele vai ativar. Mas se eu clicar em algum lugar que não é equação, ele volta ao que era antes, tá certo? Se eu apertar no mostra tudo, realmente não tem nada aqui, só para conferir. E agora eu vou chegar nessa parte aqui, ó. Vou inserir uma nova equação. Eu prefiro, particularmente, inserir a equação do zero, que assim eu vou saber exatamente como eu vou desenvolver o texto. Se eu quiser usar um texto normal aqui, ó, nessa opção, texto normal, o computador travou. Vou começar aqui, ó, digitar texto. Eu falei da fórmula de Bhaskara. Por exemplo, aqui no caso, se a pessoa dizer Bhaskara é igual, aí eu digitei o igual, pessoal, mas se não, eu poderia digitar aqui, ó, igual. Aí, se vocês se lembram, ele é a raiz quadrada, ó, raiz quadrada de b ao quadrado, b. Aí eu não vou, opa, ele já botou aqui, ó, b. Eu fui digitar, perceberam? Ele foi e desconsiderou o que eu estava fazendo, mas não, raiz quadrada do que? Eu boto aqui, ó, b. Esse b eu posso, usando alto e grande, o número 2, b ao quadrado, espaço, menos a, eita, perdão, 4 vezes a vezes c. Aí, no caso, a fórmulazinha de Bhaskara, aquela, apenas o Bhaskara, não é a equação inteira lá do segundo grau. Outra coisa também, essa atividade aqui, no caso, esse conhecimento que você está adquirindo, incrível que pareça, olha, quando eu vou clicar aqui na equação, ele aciona aqui o design. Professores de matemática, professores de física, professores na área de exatas, que não chegaram a ter esse conhecimento que vocês estão tendo nesta aula, eles têm uma dificuldade tremenda. Muitos colegas meus já se depararam até mesmo a pedir para transcrever algumas equações matemáticas e físicas para o computador, por ele não ter tido uma oportunidade desse conhecimento que vocês estão tendo neste momento, tá certo? Uma outra coisa, se você quisesse, aí já seria mais a nível universitário, mas nada impede de ter o conhecimento, voltando referente à equação, inserindo aqui, ó, equações matemáticas. Vocês vão, não neste período, mas vai chegar um momento que você vai trabalhar esse carinha aqui, ó, matriz. Se você precisar fazer uma matriz matemática, na área de computação, matriz, tudo é matriz. Até mesmo essa tela de computador que a gente está visualizando aí, chama-se uma matriz de pixel, certo? Então, se você quisesse utilizar aqui uma matriz, ó, do zero, ou exemplos que ele já entrega, eu poderia usar aqui uma matriz. Essa matriz, digamos, seria 5. Eita, mas aqui não é um número normal, eu poderia botar uma equação matemática. Digamos, eu quero colocar aqui, ó, essa fórmula aqui, ó. Apertei o Ctrl C. Quando eu clicar aqui, está ativado, aperto Ctrl V. Eita, topa aí. A matriz já ficou desta forma. Aqui eu posso botar uma equação, professor? Pode botar uma equação. Eu venho aqui dentro dela, ó, e coloco uma equação onde eu posso botar uma raiz de 25 e embaixo o número 6. Posso botar. Professor, estou começando a ficar preocupado que eu vou ter que estudar matemática. Não, calma. Aqui na escola técnica você vai estudar matemática
o que o professor de matemática lhe solicitar, beleza? No nosso caso aqui, a gente vai estudar como desenvolver equações usando o editor de texto, tá bom? Eu posso, nesse quadradinho, colocar alguma outra coisa, vamos supor, tem uma coisa chamada graus Celsius, aí eu queria botar 60 graus Celsius, aí ó, 60 graus Celsius. Ah, professor, essa é uma matriz que não existe. Bom, pessoal, em matemática, se for possível comprovar a equação, então logo ela tá certo? Nós somos acostumados a estudar equações matemáticas dentro daquilo que o professor manda. Mas quando vocês entrarem na universidade, que é o meu sonho ver vocês formados, vocês verão que vai chegar um momento, seja em qual área que for, você vai ter que desenvolver um produto, um serviço tecnológico que às vezes vai precisar de uma equação. E como você pode fazer? Desta forma, beleza? Bom, seguindo aqui, tem uma outra situação também com equações que chama-se somatório. Como é que a pessoa vai fazer um somatório de algum valor tal? Hoje, no Excel, mais à frente, a gente vai poder desenvolver algumas equações matemáticas sendo auxiliado pelo Excel. Porém, nesta aula, você vai procurar desenvolver uma equação matemática de um somatório. Um somatório, para quem não sabe ou não se lembra ou nunca viu, é este carinha aqui, ó, pessoal. Esse carinha, ele está determinando vários tipos de somatórios. Aqui o mais clássico, que é esse somatório aqui, eu vou pegar, posso dizer aqui, ó, I igual a 0, onde J menos 1. E esse somatório vai seguir uma sequência de 5 mais 2. Percebam, professor, eu não entendi nada. Ok, pessoal, eu sei que essas equações que eu estou mostrando a vocês, vocês podem estar começando a ficar preocupados, mas não é o objetivo desta aula, dar conteúdo matemático, e sim ensinar a vocês como desenvolver algumas equações que, no momento que você estiver desenvolvendo uma atividade matemática e for entregar a um professor, pode ser pela sala Google, pode ser por e-mail, de uma forma eletrônica, vai ficar 1000 vezes melhor desta forma. Outra coisa, se você precisar apertar um Enter, logo ele sai da equação, tá certo? Você pode colocar ele à direita, você pode, eu vou apagar aqui alguns casos, e se você quisesse seguir aquele passo a passo, ou seja, no caso, você vai querer uma equação simples, apenas eu estou aqui inserindo equações, mas vou inserir uma equação mais simples, para que você tenha uma noção, por exemplo, eu vou botar aqui, ó, pessoal, x maiúsculo, né, igual, aí digamos, como você mesmo já viu, para tratar uma equação de segundo grau, aí a pessoa bota aqui, digamos, 10, alto e grande 2, aí já é uma equação de segundo grau, onde eu vou poder aqui utilizar 5, posso botar um alto e grande aqui, 1, igual, mais 0, tá certo? Dessa forma eu já fiz uma equação, ao apertar o Enter ele sai do comando, sai do modo equação, e assim você pode ir desenvolvendo cada etapa das equações, tá certo? Uma outra coisa aqui interessante na equação, da equação das equações, se você fosse fazer uma equação, ó, ele tem alguns exemplos, equações de Taylor. Taylor também foi um matemático e também ele utilizou a administração científica, que é um outro recurso. Se você fosse utilizar uns colchetes, eu quero colocar colchetes dentro de colchetes. Exemplo, vamos pegar aqui, ó, esse exemplo aqui mais básico. Aqui nesse caso, eu vou pegar, vou colocar aqui, ó, 5 mais 2, ok? E aqui dentro, eu quero colocar um outro colchete, cadê? Vou voltar para cá. E vou colocar aqui 5 menos 2.
e de um canto para o outro, posso botar, aqui no caso considerado ponto. Aí você diz, professor, mas aqui no caso, eu não precisaria usar uma equação para poder fazer esse recurso, ok? Mas vai chegar um momento que se você precisar fazer uma fração de colchetes, aí, voltando lá para a equação, eu posso pegar esse cara aqui, ó, botar aqui uma fração. Nessa fração, eu posso simplesmente pegar tudo esse cara e colocar aqui dentro. E esse outro, colocar raiz, vou botar raiz cúbica de 5 menos 3 e percebam que ele já deu aí uma fórmula, né, mais difícil. Por quê? Eu lembro, pessoal, como fosse hoje, na época que ainda não tinha este recurso maravilhoso chamado equação, que ele começou no Windows 2007. As pessoas tinham que fazer essas linhas, era um inferno para fazer um trabalho acadêmico, tá certo? E esse trabalho acadêmico eu tinha muita dificuldade, porque a pessoa tinha que desenhar, ir lá no MS Paint e tal. Então, pessoal, vejam só. Referente à aula de equação, deixe-me ver aqui se dá para explorar mais algum outro recurso. Vou apertar aqui o Enter para sair, tá certo? Olha, esses outros sentidos aqui, ó, aqui integral, normalmente para quem pensa em fazer algum curso na área de engenharia, pode utilizar esses recursos. Nessa escola que você está estudando hoje, escola técnica estadual, no curso de rede de computadores, seja no curso de desenvolvimento, tecnologia em geral, você não vai chegar a ter um conhecimento matemático para estudar integrais. Porém, todo aluno que pensar em entrar na Universidade Federal, tal, ele vai precisar estudar a disciplina de cálculo na área de exatas. Então, de antemão, aproveitando já esse momento que eu estou lecionando vocês referente a equações, aqui ó, eu posso dizer que a equação de x dx é igual a raiz. Que essa raiz, eu ainda posso colocar delta dentro da raiz, menos 5 cúbico. Então, vejam só, uma equação dessa, para a pessoa fazer, antigamente, era muito difícil, pessoal. Tinha uma complexidade enorme. Sem contar, aqui eu quero voltar para a equação, eu dou 2 cliques nele, ó. Eita, pronto, dei 2 cliques aqui. E vou querer inserir infinito. O símbolo aqui de infinito. Se eu quisesse para mais ou menos, infinito. Entendeu? Poderia botar o início, o fim. Incrível que pareça, eu já cheguei a ver um vídeo que a pessoa pensou que esse infinito aqui, esse 8 deitado, pensava que era um 8 que a pessoa escreveu de forma errada, e não é, certo? Outro símbolo também que a pessoa utiliza muito em equações, vou voltar lá, quando vai trabalhar com porcentagem, pessoal. Quando vai trabalhar com porcentagem, quero saber 10%, a pessoa já tem aqui a porcentagem, ou seja, tem todo o recurso aqui matemático para poder trabalhar, matemática básica, tá certo, pessoal? Se você tivesse que trabalhar com outros recursos aqui, ó, digamos, eu quero trabalhar somente com letras gregas, ó, quero trabalhar apenas com símbolos e letras, aquele lá do caso do real, cadê? Eu coloquei lá em cima, eu posso trocar esse R pelo R de real, que é esse cara aí, beleza? Aí, ó, aqui em cima, operadores. Operadores é o que mais se tem, pessoal. Existem operadores aqui, ó, no caso, matemáticos, né? Operadores racionais comuns, operadores n-áreos, que envolve aqui as integrais, tá certo? Operadores avançados, operadores binários comum, operadores, só para quem está em dúvida, aquele sinal lá de mais, de menos, tal. Existe um operador chamado mod, que aqui não está aparecendo, que dependendo da linguagem de programação, ele pode ser uma porcentagem, pode ser um sinal de circunflexo,
E como ele varia, aí aqui não está seguindo padrão, porque não é com base em linguagem de programação, e sim é um operador focado matematicamente falando, tá certo? Existem tipos de setas, que tem um momento que você precisa dizer que determinado conjunto pertence, não pertence. Aqui no caso, eu posso dizer que esse cara aqui, ó, pertence ao conjunto de reais, tá certo? Relações de negação, aqui no caso, ó, tudo que estou negando está sendo diferente. Aqui eu posso dizer, mesmo jeito que eu disse que delta é igual a esse cara, eu posso dizer que delta é diferente disso aqui. Contanto que eu prove, tá certo, pessoal? Tudo matematicamente falando em cima de algoritmos matemáticos. Existe também a parte de escrita, tem um momento que a pessoa vai escrever, e esse texto já são fontes, que essas fontes são padrões internacionais, certo? Por exemplo, eu falei lá dos conjuntos de números reais, cadê? O R maiúsculo aqui, ó. Esse R maiúsculo é diferente e tal. Como também aqui ainda tem a parte de geometria, pessoal. Geometria, o ângulo. Vocês vão estudar em si. Pessoal, infelizmente, há pessoas que estão pensando aqui no curso de redes de computadores, vai apenas fazer cabeamento, subir no poste, não é, tá certo? Vocês vão ter a oportunidade lá de estudar com o professor de matemática, a parte de ângulo, a parte de geometria, e tudo isso você pode desenvolver aqui, ó, os símbolos neste recurso de equação, tá certo? Existem vários outros formatos aqui, ó, os operadores. Se você fosse utilizar ênfase, se você fosse querer dar alguma ênfase, algum texto, eu vou pegar aqui, eu vou clicar embaixo, tá certo? Vou lá inserir novamente, vou lá em equações. Percebam que eu estou explorando o máximo esse recurso de equação para que você tenha uma noção de como trabalhar isto na sua sala de aula, no seu ambiente de trabalho futuro, como futuro técnico. Entenda que este conhecimento, para poder desenvolver alguns relatórios científicos e acadêmicos, é de extrema importância. Aí aqui no caso, vou inserir essa parte aqui, ó, de operadores. Se caso você quisesse, vai ter uma situação em que você precisa escrever algo, por exemplo, aqui embaixo, vou botar aqui o A maiúsculo, tá certo? A menos B, aqui é o conjunto de A e B. Aí eu digo aqui, ó, ele pertence. Aí eu tenho que voltar lá para a equação, matemática básica, pertence a. Aí eu posso dizer que esse cara aqui, ele pertence a este outro conjuntinho aqui, ó. Eu posso colocar ele nesse sentido, que seria aqui o operador aqui, ó, C menos D. Aí eu já poderia estar trabalhando a parte de teorias de conjuntos com vocês. Ou seja, nesse editor de texto do Word, professor, em outros editores de texto também tem esta ferramenta de equação? Sim, sim tem. Agora só que nesta aula a gente vai focar com o Word 2007, tá certo? Logo depois dessa aula eu vou passar aqui uma atividade para vocês. Essa atividade eu vou colocar o slide, e esse slide você vai ler a questão e vai tentar responder de forma objetiva, tá bom? Como é? Aí o que é que vocês vão fazer? Você vai me entregar apenas colocar o seu nome, a sua turma e dizer o gabarito. Para na próxima aula você já vai ter o resultado da sua nota desta atividade, tá, pessoal? Referente à equação. Abraço, sucesso aí para todos, tá? Vamos à atividade. Tchau!